Irmão, esta palavra aqui de Colossenses capítulo 2 é uma palavra muito gloriosa. Se você for ver e entender o que Paulo está combatendo, né? O próprio texto diz no título: advertência contra as falsas doutrinas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que ele vai dizer que mesmo ausente, né, fisicamente, quanto ao corpo, ele estava em espírito com os crentes, né, ali de Colossos e também com os crentes de Laodiceia, que existe uma epístola perdida chamada Epístola de Laodicenses, que Paulo escreveu e não existe, mas essa epístola aqui serve também para eles. E ele vai dizer: eu estou ausente, né, mas estou alegre, porque vocês estão firmes na fé em Cristo. Já parou para pensar que nesse texto ele está dizendo que nunca tem igreja que nunca viu o rosto de Paulo, mas ele está dizendo: vocês nunca viram o meu rosto, mas eu me regozijo da vossa firmeza. Aleluia. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui por essa palavra? Aleluia. Você nunca viu Paulo, muito menos Jesus, mas o Senhor se alegra quando nós estamos firmes, né, em Cristo. Firme, irmão, não significa dizer firme numa religião. Tem pessoas que estão numa religião a vida inteira. Ela está firme na religião. Eu fiz questão de frisar na leitura, toda hora ele usa o termo nele, estás nele, andai nele, edificado nele, estás santificado nele. Tudo é nele. Porque se você tiver uma religião e firme nessa religião, não adianta nada. O que Paulo está combatendo aqui, irmãos, sabe qual é o nome? Eu estava estudando sobre isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. É o asceticismo na igreja de Colossos. O que significa isso? É o ensino de que quanto mais a pessoa, né, faz flagelos com o corpo, quanto mais ela sofre, quanto mais ela faz coisas exteriores, mais ela está santa. A igreja de Colossos, alguns judeus, e principalmente o paganismo, trouxe isso para o meio dos judeus. E o paganismo trouxe também para o começo da igreja. Se você for ver esse tipo de, esse chamado, são coisas ascéticas, asceticismos, é o tipo de coisa assim: olha, você ora no caroço de milho, porque Deus vai se agradar mais. Você tem que dar chicote de batata nas costas, porque Deus vai se agradar. Quanto mais você sofre, mais você é santo. E Paulo está comentando isso, né? E aí você vai ver que no começo ele vai dizer assim, ó: tomem cuidado, né, para que ninguém engane vocês com palavras persuasivas. Aleluia. Ou seja, ele está dizendo que porque a persuasão é a capacidade de eu convencer você de algo. Talvez alguém esteja tentando te convencer de algo com palavras persuasivas. Aleluia. Mas a persuasão, ela não vai vir, né, muitas vezes ou nenhuma vez, de um lado de que você possa desconfiar. O macumbeiro não vai tentar te persuadir na crença dele, né? O satanista não vai tentar te persuadir, mas uma falsa doutrina, um crente, ele pode tentar te persuadir. E você pode ouvir. Aí então ele está dizendo: tenha cuidado para que ninguém te persuada, né, com palavras persuasivas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Andai firme nele. Aleluia. Uma pessoa que está firme em Jesus, nele, ela não se abala com qualquer doutrina. É como está em Efésios 4, né, que ele deu para a igreja dons ministeriais, não é isso? Pastores, profetas, evangelistas e tal, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina. Aleluia. Quando você está firme, você acaba crescendo. Você acaba alcançando a maturidade. E essa maturidade faz com que você não vá atrás de vento de doutrina. Foi falado aqui sobre falsas profecias, não é isso? Quantas profecias, irmão, nós que andamos no meio pentecostais acabamos ouvindo falsas profecias. Tem profeta de verdade? Tem, mas não precisa você ir atrás dele. Já entregaram profecia para mim, eu subi no monte. Já me entregaram, o rapaz, eu estava dirigindo, parou no trânsito, estava vendendo, me entregou uma revelação.
E batia juntamente com a coisa que o Espírito Santo tinha falado para mim. Ou seja, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o texto que vai dizer aqui, irmão, olha que coisa interessante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que tenha cuidado que ninguém faça uma presa sua, né, por meio de filosofias, vã sutileza, persuasões, porque a persuasão, a vã sutileza, né, essas filosofias vãs, é para te prender, para te controlar, para te manipular. Eu não vou te manipular, meu irmão, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você é livre nele, em Cristo. Você é guiado por ele, em Cristo, aleluia. Você é conduzido por ele. Romanos 8,14 vai dizer que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Agora você é guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, aleluia. O Espírito Santo, você está tranquilo, não vai te levar para o pecado, nem vai te levar para a perdição. Ele vai te conduzir em santificação. Ele vai te conduzir naquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, permaneça arraigado, sobreedificado nele, confirmado na fé, como foste ensinados, abundando em ações de graça. Aleluia. Então este culto abundou em ações de graça, né? Rendemos graças pelo culto, pelas palavras que ouviram lá fora, né? Pela irmã, pelas vitórias em casa. É um culto rendendo ações de graças. Aleluia, abundando em ações de graça, né? Ali vai dizer, tendo cuidado, né? Louvado seja o nome do Senhor, que ninguém vos faça presa sua. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas hoje, irmãos, que estão no cativeiro espiritual tremendo, por causa das denominações, por causa da religião, porque o homem, ele quer te prender. Você está tem pessoas que estão presas ao homem, e você hoje aqui não está mais preso ao homem. Aleluia. Você está preso a Cristo. Porque eu sei, Jesus vai dizer, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é a ovelha não minha, de Cristo. Ah, eu sou a ovelha do pastor. Falou, não, meu amigo, você é a ovelha de Cristo. Em momento algum você vai ver os apóstolos lá, quem for falando, vocês são minha ovelha. Não, não existe na Bíblia, porque tem pastor que faz questão de falar. Você é minhas ovelhas, ou alguns ovelhas faz questão de falar, eu sou ovelha do pastor fulano. Você não é a ovelha do pastor Fábio, você é a ovelha de Cristo. Aleluia. Né? E os pastores não são donos do rebanho, é para apacentar, não como tendo domínio, né? Mas servindo de exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Você não é presa, aleluia, você é solto. Por isso que ele diz, se alguém seguir ele, entrará, sairá e achará pastagem. Como é que você pode entrar e pode sair? Aleluia. Entrará para a graça, sairá da cerca da lei e achará pastagem. Aleluia. Está faltando hoje pasto, irmão. O pasto está seco. Por que está seco? Então, para sair da palha seca, ela tem que entrar para a graça. Porque olha a ordem que ele diz: se alguém me seguir, ele entrará, sairá. Nunca vi ninguém entrar e sair depois. Primeiro ele sai para depois entrar em outro lugar, né? Mas ele diz, entrará e sairá e achará pastagem. Entrará para a graça, sairá da cerca da lei, sairá da lei, né? E entrará para a graça e achará pastagem. Aleluia. Pastos verdejantes, alimento verde. Aleluia. Por que você vê pessoas, né, pastor Rodrigo, irmã Maria Isabel, irmã Maria, aleluia, indo de igreja em igreja? Tinha um irmão aqui que era o chamado Samuel, a gente chamava ele do que vai pelas igrejas. Era que nem a igreja da melodia, o que vai pelas igrejas. Por quê, irmão? É a fome. Ninguém sai da churrascaria e fala assim, opa, saímos da churrascaria, agora vamos lá na pizzaria, depois vamos na sorveteria, e depois vamos no Burger King, e depois no Mac. Não, porque num só você já encheu sua barriga. Não posso sair de um culto e pensar em ir para outro culto. Se você faz isso, é porque senão você não está sendo bem alimentado, né? Então por que tem irmãos que faz isso? Ele vai na igreja, vai em outra, ele está faminto, ele não está saciando a fome, irmãos. Jesus disse, aquele que vier até mim, né? Ele vai ter, e tem sede, vem a mim, beba. E quem beber dessa água, não mais terá sede, não terá mais fome, porque botará nele uma fonte que salte para quê? Para a vida eterna. Então a fonte não está onde eu vou, a fonte está dentro de mim. O alimento não está onde eu vou, está dentro de mim, aleluia. E quando você tem o alimento que é Cristo, você não está mais preso ao homem. É onde o sistema religioso vai ficar furioso comigo e contigo, porque nós não estamos presos ao homem. Aleluia.
Tem irmão que vai para outra igreja, eu falo assim, irmão, se você tiver certo e que está indo para lá, glória a Deus. Teve uma irmã que estava aqui, morava num barraco ali, não tinha nada. Aí fomos lá, fizemos um culto, oramos, buscando e tal, clamamos, profetizamos, aí Deus começou a prosperar, deu uma casa, 2 casas, 10 casas. Fizemos um casamento, aí depois falou, pastor, estou indo para outra igreja que Deus mandou. Eu falei, Deus mandou? Mas aí, passando agora algum tempo, já estava em outra igreja. Eu falei, mas Deus não tinha mandado você sair, foi para outra? Como é que você está na outra? Sabe o que é isso? Pessoas sem direção, buscando a vanglória, né? Vou para lá porque lá eu vou ser exaltado, lá você aí era obreira de uma igreja dessas imensa. Aleluia. Aí deixou de ser obreira? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Pessoas buscando a glória, a satisfação do seu ego. Aí aqui diz, e ninguém vos faça presa sua. Guarde isso. Você não é presa de homem algum. Aleluia. Você não tem compromisso, né? Louvado seja o nome do Senhor com o homem em primeiro lugar com Deus, depois com o homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero contribuir com a igreja com R$1.000. Glória a Deus, mas vou deixar de fazer compra para abençoar a igreja. Faça a sua compra, não traga nada para a igreja. Aleluia. Né? Tem pessoas que ao contrário, sacrifiquem, porque quanto mais você sacrifica é melhor. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A doutrina verdadeira é: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, não é com tristeza. Aleluia. Então aqui ele está dizendo, porque nele habita, em Cristo, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui está dizendo que Deus, nele, em Jesus, habita no corpo de Jesus toda a plenitude de Deus. Ou seja, já viu aqueles pacotinhos de café empacotado a vácuo que espreme tudo, você tira, o negócio cresce, você tira um pacote desse tamanho e bota numa vasilha desse tamanho. Aqui está dizendo que Deus pegou e ele se compactou num corpo de carne. Deus está compactado em Jesus. Ali em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo que você quer saber de Deus, tudo que você quer de Deus, ou tudo que você possa almejar em Deus, ou tudo aquilo que você possa compreender em todas as áreas da sua vida, está em Cristo. Está compactado em Cristo. Não é no seu afazer, não é no seu entendimento, não é no seu relacionamento, seja onde for, está em Cristo, é nele. Ele é o segredo. Porque mais para frente aqui, você vai entender lá, vou já pular para os penúltimos versículos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em que vai dizer assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou chegar nessa parte, que está escrito, né? Que nele está escondidos, né? Louvado seja o nome do Senhor, toda a plenitude de Deus, o mistério de Deus em Cristo. Então aqui está dizendo, vou resumir aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vem dizendo, sepultado com ele no batismo, né? Nós estamos circuncidados, não cortando pedaço do nosso corpo, mas circuncisão de Cristo. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e na circuncisão da vossa carne, e vos vivificou com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Sabe o que está dizendo, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está dizendo o seguinte, louvado seja Deus, que não se trata, né, louvado seja o nome do Senhor, de te reformar. Se trata de Deus te fazer outra pessoa. Que nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou. Aleluia. A velha criatura já morreu. Aleluia. Não, porque a reforma é uma mistura do novo com o velho. Aleluia. Se trata de uma nova criação em Cristo. Então quando a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, está dizendo também, se alguém está em Cristo, ela é uma nova criação. Porque existe a velha criação, que é a velha criatura, e existe a nova criação em Cristo. Nós somos outra pessoa. Aleluia. E essa nova criação em Cristo, irmão, aleluia, ela é a imagem de Cristo. Se trata do Evangelho pela fé. O que é o Evangelho pela fé? Nós, quando Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Aleluia. Né? Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui diz, sepultado quando batismo. Jesus foi crucificado, sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e está à direita de Deus. Olha o que a Bíblia diz acerca de nós em Cristo. Nós fomos crucificados com Ele, sepultados com Ele no batismo, ressuscitamos com Ele e agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Estamos numa outra dimensão, irmão. Aleluia. Estamos assentados com Cristo.
Nem parece, mas estamos. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, se você continuar lendo no capítulo 3, você vai ver, né, que se já ressuscitasse com Cristo, pensar nas coisas do alto. Porque vós estáis mortos e a vossa vida está escondida onde? Com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, a nossa vida se manifestará também com Ele em glória. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós já morremos de tal forma, ressuscitamos, que nós já estamos mortos. Nossa vida está escondida com Deus. E se a nossa vida está escondida com Deus, o diabo não pode mais tocar. Aleluia. Sua vida está escondida com Deus. Aleluia. Porque nós já morremos deste mundo. Este mundo, aleluia, não tem mais nada para nos dar. Pelo contrário, nós temos para dar ao mundo a palavra. Aleluia. Nós temos, a Bíblia chega a dizer, pastor Rodrigo, que toda a criação geme, espera a manifestação dos filhos de Deus. Significa dizer que o mundo geme, sofre, esperando o Filho de Deus, que é eu e você, se manifestar. Aleluia. Se manifeste através da palavra, através de obras, né? Através de algo diferenciado. Aleluia. Porque o mundo está sedento, irmão, de ver alguém ser constrangido, né? Porque o normal, né? Louvado seja o nome do Senhor, é você ver algo errado e você querer fazer justiça. Mas o crente vai lá e age totalmente diferente. E alguém vai falar, você é crente? Então não precisa você falar, você precisa fazer. Aleluia. E ele conclui esse raciocínio dizendo que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. De alguma maneira nos era contrária e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Aleluia, despojando principados e potestades, expôs publicamente e triunfou sobre eles. Triunfou em si mesmo. Então aqui está dizendo, aleluia, que tinha uma lista, né? A palavra aqui, né? Quando fala arriscada a cédula, riscou dogma. Ou seja, tinha uma lista de pecados que estava, né, pesando para você pagar. Eu sei que vocês não pegaram isso à época, mas tinha antigamente, né, nas padarias, nos locais, você ia lá e comprava uma coisa e falava assim, aí, bota no caderninho, anota aí. Aí você ia comprando, né, ia fazendo aquela lista. Aí no final do mês, você, deixa eu ver minha dívida aí. Ele ia pegando, ó, deve isso, vai riscando. Aí você falava assim, toma aqui, paguei. Aí o cara riscava tudo aquilo que você tinha pegado fiado. Aleluia. Aí ele falava assim, tá pago. Se você fosse uma pessoa honesta, você viesse pagar de novo, ele falou, não, tá pago, não precisa pagar de novo não. Aleluia. Aqui está dizendo que ele pegou a célula do teu e dos meus pecados, que clamavam contra nós, nos acusando que nós devíamos. Aleluia. E aí, o que o diabo faz? Ele pega nossos pecados, né? Que aqui não tem uma folha grande, a gente pega uma folha bem grande, ele abre assim como se fosse uma folha bem grande, e fala, aqui estão os teus pecados, esse, olha os teus pecados, esse, mas aqui está dizendo que esses pecados realmente existiam, e o Senhor pegou essa cédula que era contra nós, né? Porque a lei nada mais era do que cédula e ordenança que era contra nós, porque eram os pecados que nós cometeríamos e que nós cometíamos, que era cobiçar. Quem não roubava, cobiçava. Quem não matava com a mão, matava com obras, com atitudes, né? Quem não matava, desejava que alguém morresse. Quem não adulterava, adulterava com os olhos. Aleluia. Todos esses pecados ainda existem hoje. E são cédulas, né, que o diabo acusa nós de noite, nos acusa de noite. Mas aí a Bíblia está dizendo que ele pegou essa cédula, né, e cravou, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Aleluia. Dizendo, está pago. Aleluia. Teu pecado, aleluia, foi perdoado, está pago, está arriscado, está consumado. Aleluia. Ou seja, o Senhor pagou pelo teu pecado. Aí você diz assim, mas como é que ainda vem? O diabo vem. Aleluia. Mas se você conhece a palavra, você vai falar para o diabo, está pago, Satanás. Aleluia. E ele não só fez isso, mas diz a Bíblia que ele despojou principados e potestades. Sabe o que é despojar, irmão? Ele desarmou, tirou a armadura. Hoje o diabo ele não tem mais armadura, ele está desarmado contra você. A única arma dele é a acusação e a mentira.
Em Apocalipse 12 diz que quando ele caiu por terra, aleluia, foi dito assim, que ele está furioso, sabendo que tem pouco tempo, e caiu por terra aquele que acusava os servos do Senhor dia e noite. Aleluia. O Senhor despojou, aleluia, triunfou sobre eles, né? Triunfou em si mesmo contra eles. O diabo tentou, irmão, tirar a vida de Jesus. Ele não conseguiu, não sei se você sabe disso, ele não conseguiu. Jesus disse, eu mesmo a entrego. Aleluia. E ele só morreu porque ele entregou, falou, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Senão ele não morreria, porque ele não quer morrer porque ele não tinha pecado. Aleluia. Ele entregou e se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. E ele continua dizendo, portanto ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, pela lua nova, pelo sábado, que são sombras, mas o corpo é de Cristo. Aqui ele está dizendo, aleluia, ninguém vos julgue mais pelo que você faz, pelo que você não faz, porque isso são sombras. Aleluia. Nós não vemos mais a sombra, nós já temos a luz que é Cristo, né? Quando diz lá que Moisés pegou, né? Louvado seja o nome do Senhor, os 10 mandamentos, a Bíblia diz que havia trevas, foi nas trevas. Mas por que Deus estava em trevas? Não, só apenas não tinha a luz que hoje nós temos, que é Cristo. A luz já é manifesta. Deus não está mais escondido nas trevas. Deus agora se fez luz, e a luz é Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós vamos ver na sombra, se nós já temos a imagem? Porque a imagem exata é Cristo. Por isso que nós não usamos mais o candelabro aqui, que era uma sombra. Por isso que nós usamos mais a arca da aliança aqui, porque era uma sombra. Nós já temos a luz que é Cristo, né? Então as pessoas hoje, elas estão voltando para as sombras, saindo da luz, né? Nós já temos a luz, irmão. Por isso não precisamos mais trabalhar com aquilo que era uma sombra. Não precisamos mais tocar no manto para receber a cura. Nós já temos a imagem exata, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa mais de orar pela água ungida, porque já temos a água da vida que é Cristo. Aleluia, a sua fé já veio, uma fé já veio. Nós estamos agora embaixo dessa fé, aleluia, crendo, né, no ministério da nova aliança, né, no sacrifício já feito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A dívida está paga, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, irmão, louvado seja o nome do Senhor, nós não vemos mais nessas sombras. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto de anjo, metendo-se em coisas, né, que não veem, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão, não ligado na cabeça. Então, irmãos, muitas pessoas não estão ligadas à cabeça, que é Cristo, né? E tudo que cresce fora da cabeça não vai ter saúde. Se você não tiver ligado na cabeça, que é Cristo, alguém cresceu, isso está dizendo aqui que, e diz no outro ponto da palavra, na parábola do joio e do trigo, que o anjo falou assim, Senhor, você me acha tu boa semente? Por que tem também joio? Aí foi dito, o inimigo é quem fez isso. O que ele diz depois? Deixai-os crescer, ambos juntos. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, né? Colhei primeiro o trigo a colocar no meu celeiro, e o joio atai moles para queimar. O que ele disse? Que deixai crescer ambos juntos. O joio também cresce. Aleluia. Cresce, então tem muita coisa que está crescendo, né? Mas não está ligada à cabeça, que é Cristo. Aleluia. Com isso, estão fazendo culto, estão inchados na sua carnal compreensão, falando, né, que estão vendo anjos sem estar vendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E adorando, né, mais a criatura do que o Criador, e não ligado à cabeça. Aqui chegou onde eu queria chegar para terminar. Se pois estás mortos com Cristo, por que, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda ordenanças, como se vivesse no mundo? Mas como não toque, não prove, não manuseis, as quais coisas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina dos homens, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a quais na verdade tem alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne.
Então aqui Paulo está dizendo, olha, vocês já estão mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo. O que ele chama de rudimento? As primeiras coisas. Porque vocês ainda carregam essas ordenanças do mundo, tais como que os judeus falavam, não toque nisso, isso é imundo, vai te tornar imundo. Não participe daquilo, aquilo vai te tornar uma pessoa imunda. Não chegue perto daquilo outro, não toque, não manuseie, não come essa comida que é imunda. Trazendo para hoje, é como você falar assim, olha irmão, não coma carne de porco, vai te tornar imundo. Porque no tempo da lei, se você tocasse com um leproso, você automaticamente era um leproso. Exatamente, qualquer pessoa que tinha um fluxo, as mulheres daqueles dias dela, ela não podia ir na sinagoga em lugar público, porque ela era uma mulher considerada imunda. E quem sentasse onde ela sentou era considerado imundo. Se a pessoa tivesse um furúnculo, saindo pus, era considerado lepra. Ela tinha que ficar isolada, examinada pelo sacerdote. E se alguém tocasse nela, ou ela fosse em lugar público, quem encostasse ou sentasse onde ela sentou, era considerada imunda. Aí vem o leproso. Ninguém toca se não pega a lepra. Vem Jesus, o leproso até Jesus fala assim, Senhor, se queres, pode me curar. E a Bíblia diz bem claro, e Jesus tocando nele disse, quero. Aleluia. Então a santidade de Jesus, o amor de Cristo é tão grande que em vez de a lepra contaminar ele, a santidade é que contamina, no bom sentido, o leproso. Aleluia. Às vezes os nossos pecados são tão ruins, tão grandes, mas o amor de Cristo nos santifica. Aleluia. Ah, Senhor, eu sou tão pecador, se tu quiser, eu quero. Aleluia. Ele não disse, não, sai para lá, não chegue perto de mim. Aleluia. Porque na nova aliança tudo muda. Aleluia. Na graça é diferente. Enquanto lá no começo da antiga aliança, Moisés, primeiro milagre de Moisés, profeta, foi transformar água em sangue, trazendo morte ao cheiro. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, trazendo alegria, trazendo, aleluia, um júbilo, trazendo a família reunida, aleluia, trazendo felicidade no lar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa aliança, ela é melhor e confirmada em melhores promessas, é isso que a Bíblia diz, aleluia. Então hoje, nós não vivemos mais, estamos no mundo, mas não vivemos mais neste mundo. Tais coisas perecem pelo uso. Ah, o irmão não pode usar esse tênis, não pode usar essa camisa. Paulo está dizendo, vocês estão achando que coisas que perecem ou apodrecem podem santificar vocês? Ou seja, essas coisas estragam pelo uso, perecem pelo uso. Isso não pode santificar ninguém. A santidade ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas essas coisas perecem, elas se estragam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Louvado seja Deus. Ele está dizendo que isso aí, essas coisas não servem para nada, senão para satisfação da carne. O que significa isso? Porque esse jeito de não tocar naquela coisa, não se misturar com tal coisa, não fazer tal coisa, essas coisas têm alguma aparência de sabedoria. Parece uma humildade, parece uma disciplina do corpo, mas Paulo está dizendo, isso não tem valor algum, senão para satisfazer o ego da pessoa, para parecer que é mais santo, para parecer que é mais separado, para parecer que é uma pessoa, olha aquela pessoa, o preço que ela paga, olha, tudo isso, irmão, a santidade das vestes é bíblica, não é errado. O problema é quando as pessoas fazem isso achando que vai ter mérito diante de Jesus. O jejum é bíblico, mas não significa que você vai fazer e vai alcançar o favor. O favor é imerecido. Já foi alcançado o quê? Pela graça de Cristo. E não é pela nossa fé na graça, é pela graça mediante a fé. Ou seja, a graça primeiro veio e nós respondemos crendo com fé. Mas até isso, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Até a fé é Ele que dá, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, Aleluia. A fé é um dom de Deus. Nem a fé nós temos capacidade de ter se não for dada por Ele. Então tudo é por Ele, para Ele, até a fé para crer, ela vem dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando as pessoas hoje, aleluia, não toquem nisso, não toquem naquilo, são os fariseus modernos, fiscais de crente. Cuidado com o fiscal. Eu, irmão, não uso bermuda, só quando estou em casa. Mas um dia eu procurei minhas calças para correr, para fazer uma caminhada, eu achei, botei a bermuda, botei a meia. Aí passei para o irmão, mas falei assim. Mas eu não quis nem parar, porque eu estava já quente, no ritmo.
Porque dá vontade de falar, só o fariseu moderno, você é um fariseu moderno, aleluia. Eu sempre falo essa passagem que a Bíblia diz que Jesus estava na seara um dia de sábado. Na seara você já viu uma plantação, olha na internet, na televisão, aquela plantação, você olha, você não vê mais o fim de tanto trigo, aquele campo imenso. E Jesus estava cortando o caminho pelo meio, né, de uma seara, e era um sábado. Eles caminhavam muito, né, de uma cidade para outra, cortou para o meio da seara, aleluia. E na lei de Moisés está escrito que qualquer pessoa peregrinando, ela pode catar para comer, qualquer seara. Olha o cuidado de Deus com as pessoas. Pode catar, você não pode levar, mas quando você estiver dentro da seara, você pode catar e ir comendo. Aleluia. E era sábado, ele escolhia espigas para comer. Do meio da plantação saiu um fariseu e falou assim, opa, está errado, hoje é sábado, você não pode escolher, não pode comer. Sempre haverá um fariseu para te ver, para te apontar, para falar. Não faça isso, não toque naquilo. Todas essas coisas perecem pelo uso. Uma roupa que você tinha um tempo atrás, uma comida que você comeu, já foi embora há muito tempo. Aleluia, perece, vira pano de chama roupa, a comida sai no dia seguinte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essas coisas perecem pelo uso. Aleluia. Então Paulo está dizendo, olha, tudo isso só serve para satisfazer o ego do homem. Aleluia. Aquilo que é exterior não pode santificar o teu interior. O que está dizendo ali? Que se você for santo lá dentro, vai aparecer do lado de fora, mas aquilo que você bota por fora não vai mudar nada em você, não vai mudar não vai botar você com a nova natureza, você vai continuar sendo pecador. É isso que Paulo está dizendo. As obras exteriores que vocês fazem, né, isso não traz a nova natureza em Cristo. Dá para você entender isso nesta noite? Que, por exemplo, você pega uma igreja como da onde eu vim, que é a obra de restauração, uma igreja rígida nas chamadas doutrinas. É errado? Não acho errado. Você pode usar o vestidão, mas isso não traz a nova criação para dentro de você. Se você não nascer de novo, você continua com o coração pecador e você poderá ir para o inferno com aquelas vestes. Agora, se você nasceu de novo, aí sim, aleluia, né? Isso não muda o caráter de uma pessoa, as vestes não muda o caráter de uma pessoa, né? Você vai lá, olha aquelas reuniões do Congresso, né? Você olha aqueles homens lá, tudo de terno e gravado, são as piores pessoas do planeta, corruptos, ladrões, feiticeiros, pacto com os demônios, ladrões, né? Assassinos. Porque aí você fala, não, assassino, claro, eles mandam matar a pessoa. Se você for um perigo, você morre acidentalmente, né? Então, tudo bem vestidos, com melhores ternos, aleluia, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A coisa exteriores não pode te fazer um santo. Porém, se você nasceu de novo e você creu em Cristo, agora você é santo nele. Qual a diferença da santificação? Diz lá em Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é bíblica, produzida por Cristo, em Cristo, através de Cristo, pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento. Aleluia! Assim como a mulher, a Bíblia diz que a mulher cristã, a mulher santa, ela santifica o marido ímpio. E o marido crente santifica a mulher também que não é crente. E aí santifica os filhos também, para que todo lar seja santo. Significa dizer, claro que ele vai precisar crer em Cristo, ou ela, né, ou ele, no tempo certo. Mas está dizendo que teu lar se torna santo por causa de você. Esposa, o marido se torna santo, os filhos são santos do Senhor. O marido, crente, ele faz com que a esposa seja santa. Aleluia. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Agora em Cristo, que é o marido, que é o esposo da esposa, que é a igreja, nós nos tornamos santos como igreja por causa do esposo, que é Cristo. Aleluia. Então somos santos só por causa dele. Porque o asceticismo que tinha as religiões pagãs e tem até hoje, você vê, por exemplo, um monge que ele fica enclausurado no mosteiro o resto da vida. Ele faz voto de castidade e nunca tem uma mulher e acha que com isso está santo. Ou seja, é um sacrifício de tolo. Eu creio que nem por ignorância, porque eles estudam muito, né? Mas é uma coisa que tem alguma aparência de sabedoria e devoção, mas não serve para nada. A não ser para a satisfação do ego, ou seja, o ego está inchado dizendo, olha o que eu fiz hoje. Eu fiz um jejum de 40 dias. Se foi para Jesus, glória a Deus. Se não foi, foi para satisfazer o seu ego, para mostrar uma performance para Deus. Olha Deus, o que eu fiz? Olha, eu sei ficar num pé só, Deus, olha. Achando que Deus vai falar, meu filho, que bom que você está fazendo isso. Já viu criancinha quando sai, olha pai, que eu fiz um desenho feio aberto, você fala que bonito, filho.
O filho dela foi lá, fez o desenho, eu falei, Davi, tá muito feio, tem que melhorar seu desenho. Mas às vezes a gente fala, que bonito, né? E às vezes nós estamos na terra fazendo, olha Deus, as coisas que eu faço, olha Deus, olha como é que eu faço tanta coisa. Eu jejuo, eu subo os montes, eu faço e aconteço, não estou falando contra. O que eu estou falando é o seguinte, nada que a gente faça de performance pode fazer com que Deus se agrade de nós, a não ser Cristo. Nada que façamos, podemos persuadir Deus e fazer com que Deus nos aceite, a não ser através da obra do Cordeiro, a obra de Cristo. Tem pessoas que fazem obras fantásticas, maravilhosas, mas se não foi Cristo, não é aceita por Deus. Aleluia! Tudo isso satisfaz o quê? A carne. Eu estava vendo lá na internet um indiano, que eu acho que ele está há 20 e poucos anos na mesma posição sentado. Na Índia tem muito isso, né? Ele cruzou as pernas assim, está lá em meditação profunda há 20 e poucos anos. Ele não fala, né? Ele era um garoto normal, desde adolescente ele ficou assim. Aí vem a pessoa do mundo todo, joga uma moeda lá e faz os pedidos, né, e pede um milagre. A pessoa ignorante, ela pensa, não, o cara é santo, o cara está nas montanhas. O faquir, né, em alguns países, que aqueles caras magrinhos, deitam em cama de prego, levita, né, fica no alto, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo isso, irmão, agora no meio cristão também tem. A pessoa pensa que é santa por causa daquilo que ela faz. Não toque nisso, você é santo. Não faça aquilo, para você ser aceito. Aí a pessoa não faz nada daquilo. Aí você passa ali na macumba, vê uma mulher com uma veste grande, vestido grande, né? Bem vestida, normal, mas ela não nasceu de novo, ela não tem Jesus, ela não creu em Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não pode ser assim. Aí você fala, será que tem? Tem, irmão. Tem lugares que a pessoa está com as vestes perfeitas, mas ela não nasceu de novo. E por que não nasceu de novo? Porque não foi pregado o evangelho para ela. Não foi pregado, irmão. Incrivelmente, tem lugares que o evangelho não foi pregado. Aí você diz, mas lá é a igreja, mas não foi pregado. Como assim? Aí você diz, vou te explicar. Você chega num lugar chamado igreja e você vê as pessoas maravilhosamente bem vestidas, vê os mistérios, vê os dons e tal, e aquela pessoa pensa, vai lá e fala para o pastor, eu quero vir para cá, eu quero ser dessa igreja. O pastor, tá bom, então você, a partir de hoje, se mulher você vai botar essas vestes, varão você vai botar essas vestes. Aí a pessoa bota as vestes para participar daquele grupo. Então ela passa a participar de um determinado grupo, mas ela não entrou pela porta que é Cristo. Jesus vai dizer, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. A porta sempre será Cristo. Se vier uma irmã para cá e botar as vestes compridas e o véu na cabeça, eu falo, muito bem, glória a Deus. Mas você já conhece isso, o evangelho, já nasceu de novo, já crê em Cristo. Se você não nasceu de novo, não serve para nada. Pode fazer teologia, pode ser bispo, pastor, tem que nascer de novo. O que nos garante a entrar no céu não é Cristo, é um novo nascimento, né? Não é aparentar ser espiritual, eu não tenho, pelo contrário, depois que eu conheci a graça de Deus, um pouquinho da palavra, eu falo para Deus, eu quero fugir de ter aparência de religioso, não quero que ninguém me veja como religioso, porque muitas pessoas têm aparência de religião e negando a eficácia dela. Aleluia. Porque é a religião que afasta Cristo. Porque quando você prega Cristo, você não prega a religião. As pessoas perguntam qual a religião, ou ele é religioso. E aí chega a gente e fala, não, nós pregamos a Cristo. Nós apresentamos o Salvador. Nós falamos de Jesus, um Jesus acessível. Porque quando as pessoas olham e pensam, eu vou ter que ir para a igreja, vou ter que parar com isso, parar com aquilo, vou ter que fazer um monte de coisa para lá, para depois que eu parar com tudo, eu chegar em Jesus. Então nós nunca vamos chegar a isso, põe uma barreira. Por quê? Porque se, é que nem a questão do batismo, a pessoa se prepara meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos para se batizar, quando na verdade ela tinha que crer. Tem que discipular, pode até discipular depois que creu. Porque como que ela vai, se ela se batizar por aquilo que ela entendeu, já não é mais pela fé, é pelo conhecimento. O conhecimento não é só no intelecto, né? É por fé que Deus quer.
O que é por fé? Jesus morreu por mim, obrigado, Senhor, que morreu por mim. Eu não sei nada da Bíblia, mas o Senhor morreu por mim. Pronto, é por fé. Aleluia. Né? Então hoje, o que está acontecendo? Você não é um religioso. Quanto menos religioso você for, é melhor. Porque a religião, ela prega o seguinte: você vai fazer isso, isso, isso. Aí depois que você fizer isso, 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 Deus vai te aceitar. Não, agora nós não fazemos nada, nada, nada. Somente aquilo que Ele já fez por nós. E por aquilo que Ele fez por nós somos gratos. Aleluia. Eu não sou salvo se eu vier na igreja. Eu não sou salvo, né, se eu der o dízimo. Eu não sou salvo. Eu sou salvo por aquilo que Jesus já fez na cruz. A casa do Senhor é um lugar, né, chamado a reunião dos santos. É um lugar que temos a alegria de estar, porque temos a comunhão, né? Até Jesus, nem Jesus, irmão, o ser humano não foi feito para estar só. Quando Deus falou para Adão, não foi isso? Não é bom que o homem viva só. Falei eu a altura. E até Jesus, no seu momento mais sombrio, Ele falou: não me deixe sozinho, fique comigo. Fique uma hora acordado comigo. Fique comigo aí. Aleluia. Né? E a igreja onde você convive, onde você é instrumento de Deus. Em Atos 13, na igreja que estava em Antioquia, havia apóstolo e profeta, e o Espírito Santo disse: levantai e separai, né, Barnabé, Saulo para a obra. Aleluia. E o Espírito Santo usou os profetas. O Espírito Santo disse. Na igreja onde o Espírito Santo diz, na igreja onde Deus separa, na igreja onde Deus te envia, a igreja, irmão, é parte do núcleo onde Deus te envia. Você não pode ir se a igreja não te enviar. Quem envia é Deus, mas Deus envia através da igreja. Aleluia. Né? Você não é um crente avulso. Porém, irmão, é diferente. Nós somos um corpo vivo. É um organismo, né? Assim como o teu corpo está vivo, e se você espetar o teu dedinho, você sabe, sua mente sente: eu tenho que tirar, tem uma farpinha aqui no meu dedo. Você faz de tudo para tirar aquela farpinha do seu dedo, até tirar, e você fala contigo: ah, tirei. Aleluia. Sem a cabeça, que é Cristo, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Qual parte do corpo nós somos? Não sabemos. Podemos ser qualquer parte, mas ainda que sejamos uma pontinha do dedo, a cabeça que é Cristo sente, vai falar: opa, aquela parte do meu corpo ali está com problema. Deixa eu consertar, deixa eu ajeitar aqui. Aí ele vai lá, né, tira a farpinha, ele vai lá, né, passa o remédio, porque é o corpo dele. Se o corpo é seu, você sabe onde é que dói. Se é uma unha, né? Ah, mas a dor é lá dentro. A Bíblia diz: até os membros que não aparecem são os mais importantes. Paulo disse: até os membros que reputamos por menores são de maiores importância. Às vezes você é um membro que não aparece, mas são os mais importantes. O membro mais importante do corpo, que é o coração, ele nem aparece. Aleluia. O que mais aparece não são os braços, as pernas, a parte exterior, mas os mais importantes estão por dentro. Ou seja, membros do corpo de Cristo, não é da igreja, vai falar igreja, do corpo de Cristo, esses membros, os mais importantes, estão escondidos. Aleluia. De repente você está escondido, você queria aparecer. Nem tudo que está aparecendo, irmão, significa que é corpo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim nesta noite, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Essa ideia de não toques, não prove, não manuseie, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, irmão, não usa essa roupa aí que é do mundo, é da Nike, é da Adidas. Será que uma coisa aqui vai virar pano de chão daqui uns dias? Está me fazendo ser santo ou menos santo? E você está negando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Essas pessoas sequer citam a obra de Cristo no Calvário. Essas pregações são cheias de faça e não faça. Uma pessoa passa uma hora pregando, mas não cita o sacrifício de Jesus. Entendeu? É uma pregação sem Cristo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas essas coisas não perecem, elas se estragam pelo uso. Você pode ver que Jesus, ele não teve problema com a prostituta, ele expulsou 7 demônios. Ele não teve problema com os publicanos, que eram ladrões. Ele não teve problemas, né, com muitos romanos. Teve vários centuriões que se converteram. O homem de maior fé era um centurião, não é isso? Nem em Israel achei tanta fé. Mas aonde foi que teve problemas com Jesus? Os religiosos fariseus. Por isso que em Mateus 23 ele vai soltar vários ais. Ai de vós, escribas e fariseus, por fora pareceis limpos e honestos, mas são semelhantes sepulcros caiados, porque por fora parece bonito, mas por dentro está cheio de podridão. Então esse toque não manuseis, né? Ele
encobre por fora uma falsa religiosidade que não existe. Encobre uma velha criatura que não existe. Que existe e a nova criatura que não existe. Aleluia. Todos são assim? Não, né, irmãos? Mas se você não tiver o fundamento sólido que é Jesus, que é Cristo, você acaba virando mais um que é religioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então nesta hora vamos estar de pé em nome de Jesus, né? E vamos estar clamando, vamos estar orando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque eu creio, né? Louvado seja o nome do Senhor, que o inimigo, irmão, ele é sujo. O diabo é sujo, tá? Guarde isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se eu pegar um crente, se eu pegar um crente e fizer esse crente andar em pecado e falar que esse ou aquele pecado pode fazer, né, vai fazer com que ele desconfie, vai acender um alerta. Ele não vai aceitar. Agora, se eu falar para ele, né, dormir no chão, subir uma escadaria de joelho, né, louvado seja o nome do Senhor, fazer 120 dias de jejum, machucar bem a sua carne, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas práticas vai parecer o quê? Vai parecer que tudo é uma coisa boa, uma coisa sã. Mas é só para satisfazer o ego, né, da pessoa. Então tem muita gente satisfazendo o ego, achando que está agradando a Deus. Esse não toque nisso, não toque aquilo, né? Irmão, não pode fazer isso não. Exatamente. É onde entra, né, os sepulcros caiados. O sepulcro caiado, eles falavam assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como essas pessoas. Eu jejum de tudo. Eu jejum 2 vezes por semana. Sim. Aí quando passava uma pessoa caída, ele saia de longe. Aí Deus usava o samaritano, né? Quem é que Deus usa hoje, irmão? Aleluia. São os crentes que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nem parecem religiosos. Tem gente reclamando da parede preta, da parede branca, e Deus quer que a igreja seja uma igreja sem parede, lá fora, né? Na Cracolândia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, essas pessoas estão brigando pelos membros, disputando o crente como se o crente fosse um esposo. Vem para cá, vem para lá, eu quero, né, porque você tem um dízimo alto, eu quero porque encher a igreja. Para quê? Vanglória pessoal, né, irmãos? O pior é cadeira. Briga pelas cadeiras também tem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Então essas regras externas, irmão, essa disciplina severa do corpo, né? Essas religiões que se baseiam, não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Claro, a mulher deve andar decente, né? Os varões também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Mas o que acontece com a religião é que um crente verdadeiramente escolhido de Deus, ele não aguenta ficar muito tempo nesse jogo. Porque ele percebe que aquela alegria que ele tinha da salvação, agora não tem mais, porque ele vai para a igreja querendo que as pessoas vejam ele ali. Ah, eu quero isso, senão o pastor vai pensar que eu estou desviado. Não, nós, como diz o salmista, nós nos alegramos, como me disseram, como na casa do Senhor. A alegria, irmão, do novo convertido é o seguinte: quando chega domingo, ele quer ir para o culto, ele quer adorar, ele se sente alegre, ele chora, ele se alegra na presença do Senhor, e aquele dia domingo para ele é um domingo, um dia especial. Mas para muitos crentes ele já vai de novo. Por quê? Porque se torna um jugo que o homem impõe sobre a tua vida. Aleluia. E a liberdade que há em Cristo, irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai escrever em Gálatas também, né? Está disponível na liberdade que há em Cristo Jesus, e não tornei-vos, né, se colocar debaixo do jugo da servidão. Porque se você circuncidar, Cristo de nada valerá. Ou seja, se você guardar um mandamento da lei só, Cristo está sendo desprezado. Aleluia. Então hoje você tem, sabe o que? Uma coisa, nós somos melhor do que igreja nenhuma, mas você tem uma coisa que muito lugar não tem. Sabe o que é? A graça e a misericórdia de Jesus. Aleluia. O favor imerecido. E é esta graça, irmão, é esse favor imerecido que Jesus quer que você pregue, né? Que você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você anuncie. Ah, mas eu não posso, né, tocar na minha esposa, tocar no meu esposo. Vocês entendem isso, aleluia? Dentro do casamento pode, aleluia. Porque o católico faz isso, né? Ah, não pode, tem os católicos que não pode casar, eles não casam, os padres não casam. Mas Paulo disse, né, que nos últimos tempos
apostatarão da fé, fazendo abstinência de alimento, de casamento, os manjares que Deus criou para os fiéis. Aleluia. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é aquilo que você come que te torna o imundo. Porque o que te torna imundo? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É aquilo que sai da tua boca. É aquilo que sai, isso é que contamina o homem, não aquilo que você, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, faz. Assim nós vamos estar clamando, vamos estar orando em nome de Jesus. E eu creio, eu vou passar a noite inteira orando para agradar Jesus. Não, irmão, vai dormir, descansa. Enquanto você dorme, Deus cuida de você. Aleluia. Eu vou ficar, fazer um sacrifício assim, essa não faço nada. Só creio em que Jesus fez. A obra está consumada. Eu vou sair fazendo a obra, faz. Mas Jesus disse, a minha obra é que creiam naquele que o Pai enviou. Quando você crê naquele que o Pai enviou, que é Cristo, a obra já está sendo feita em você. E antes do ide, vem o vinde. Você já veio a Cristo. Agora você se prepara. Aí sim, Deus vai te enviar. Aleluia, em nome de Deus eterno.